A paz do Senhor, meus irmãos. É uma satisfação, um privilégio muito grande poder estar aqui novamente para, nesta noite, no dia 31 do mês de março, nosso último dia do mês de março, onde nós estaremos ministrando um rápido estudo à igreja, aos nossos irmãos, aos amigos. Neste momento eu estarei orando. Já gostaria que você tivesse próximo de você um papel, uma caneta, a sua Bíblia, para que você possa fazer algumas anotações, porque será necessário para que você possa acrescentar no teu conhecimento durante a semana. Esse assunto aqui que a gente vai passar é simplesmente uma pincelada, para que você possa ter uma linha, de raciocínio. Em cima dessa linha você possa criar o seu próprio esboço, a sua própria mensagem, e Deus possa falar com você ainda muito mais do que irá me usar para a sua vida. Feche os teus olhos e ore comigo. Pai querido, eu quero agradecer a Ti por essa noite, por este momento, a qual o Senhor me concede mais uma vez uma oportunidade de transmitir aos Teus filhos uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Na direção do Teu Espírito Santo, eu quero e preciso ser usado por Ti para poder abençoar pessoas através da Tua palavra. A base para as nossas vidas é a Tua palavra, Senhor. Só teremos vitória nesta terra se vivermos segundo as Tuas Escrituras. E eu te peço neste momento, Deus, me use. Me use não para o meu ego, não para a minha vaidade, simplesmente para que as pessoas sejam abençoadas, Senhor. Eu só quero ser usado se for para ser bênção para as pessoas. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, e que a partir deste momento o nosso pensamento, Senhor, seja focado ao conteúdo desta história que vamos relatar aos teus filhos, baseado nas tuas escrituras. Amém. O livro de Apocalipse. No livro do Apocalipse, o livro da revelação dada por Deus ao seu filho, ao seu servo, João, o apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos, e Deus dá essa grande revelação para ele. E hoje podemos usufruir deste grande mistério que foi revelado a João e a nós também nesta noite. Eu quero ler aqui no capítulo de número 5, no versículo de número 5, que é um texto muito conhecido pela igreja, muito conhecido pelos cristãos, e muito pregado por sinal, mas nós vamos tomar uma outra linha de raciocínio. Isso aqui é só uma base para que os irmãos possam entender. Capítulo 5 do Apocalipse, versículo 5 diz assim: E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Irmãos, este versículo, ele é um cumprimento de uma promessa feito lá, podemos dizer assim, na fundação, no início de tudo. A gente pega a Bíblia e a gente vem lendo os livros históricos, a gente vem lendo os livros proféticos, o Pentateuco, a Torá, e a gente vem entendendo que aqui no Apocalipse, este versículo será o cumprimento da promessa feita. Isso aqui ainda não aconteceu, mas eu tenho convicção e certeza que em breve isso vai acontecer, essa revelação que Deus deu a João, o próprio Jesus Cristo, é apresentado aqui como a solução para o seu povo. Só que essa promessa, irmãos, ela foi feita há muitos anos atrás, e eu quero ler para os irmãos essa promessa que está no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo de número 49, para que você não possa se perder, a gente já volta no Apocalipse, no capítulo 5, que um momento em desespero, em que as pessoas estavam chorando ali, João chorando, dizendo: quem é que vai abrir
esses selos, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nos céus há alguém que possa abrir esse selo. E ouve-se uma voz dizendo assim: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Esse tem o poder de desatar os selos e abrir o livro. Quando é que foi feita essa promessa? Quando é que isso foi declarado? Está aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 49, versículo 8, diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos do teu pai de ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste. Seu filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem despertará? Versículo 10: o cedro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, a ele se congregarão os povos. A promessa foi feita aqui à descendência de Judá. Ele é chamado de leão, ele é chamado de líder, ele é chamado de governo, ele é chamado de autoridade. Judá. E essa promessa, ela é muito maravilhosa, porque no livro de Apocalipse, ela vai se cumprir. E aqui começa a descendência, a promessa de uma semente, de alguém que iria nascer com essa autoridade, com esse poder de governo e capaz de vencer. E esse estudo, irmãos, e eu não posso me estender devido ao tempo que nós estamos tendo, para não deixar um vídeo muito grande, e eu preciso trazer algo aqui aos irmãos e quero ser rápido. Judá, o quarto filho de Jacó, ele casa com uma mulher estrangeira e ele tem 3 filhos. Judá, filho de Jacó, o quarto filho de Jacó, ele casa e tem 3 filhos, e da sua geração é que nasceria o Cristo, se cumpriria essa promessa. Isso precisava acontecer. Era uma semente que iria ser guardada por todo esse tempo, ela iria passar de geração a geração, ela não poderia ser interrompida, isso aqui que eu quero que os irmãos entendam, ela não poderia ser evitada, ela não poderia ser interferida, era necessário que da geração de Judá viesse o Cristo, o leão da tribo de Judá. E a Bíblia vai dizer que quando o seu filho cresce, por nome de o filho primogênito de Judá, porque ele teve 3 filhos, Onã e Selá. O primeiro filho, na época, uma questão de cultura, o pai arrumava a esposa para o seu filho, e Judá escolhe na terra dos cananeus, uma esposa para o seu filho filho de Judá. Esse filho mais velho então casa com uma mulher chamada Tamar. Grava esse nome aí no teu caderno, Tamar. Porque o título desse estudo é Fé para alcançar as promessas. Para você começar a entender. É preciso ter fé para alcançar as promessas. E esse filho, irmãos, em Gênesis, no capítulo 38, você vai ver lá a partir do verso de número 7, que ele foi mau aos olhos do Senhor. Eu quero que você entenda aqui, irmãos, que antigamente não tinha os meios de medicamento para evitar uma gravidez. E acredito eu, no meu ponto de vista, que esse comportamento, segundo a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 38, versículo 7, onde fala que
não foi bom aos olhos do Senhor, e Tamar não engravidou, Deus tirou a vida de Er. A Bíblia diz que Deus matou Er. O primeiro filho, o filho primogênito de Judá, foi morto por Deus, porque foi mal aos olhos do Senhor. Porque eu entendo, irmãos, quando você começa a ler a Bíblia, você entende que Deus jamais vai permitir que os nossos comportamentos, os nossos maus comportamentos interferem no propósito. É muito bom, hoje é um estudo bíblico, tá, irmãos? Eu preciso falar de todos os sentidos aqui, porque a igreja está sendo alimentada através dessas mensagens. Hoje nós não estamos tendo culto, as igrejas estão fechadas, e eu não posso deixar o tempo passar. Com Deus um tratado muito grande, nós não podemos frustrar os planos de Deus. Se você recebeu uma missão, se você recebeu um chamado, se você recebeu uma vocação de Deus, você precisa cumprir o propósito de Deus. A gente pode falar não para o pai, para os irmãos, para a esposa, para os filhos, para o patrão até, mas para Deus a gente não pode falar não e nem colocar sobre a mesa algumas desculpas. Isso pode custar muito caro. E a Bíblia vai dizer que Deus matou o filho mais velho por nome de Er, por ele simplesmente ser mau aos olhos de Deus. Aí, irmãos, como era de cultura e costume também, Judá dá a Tamar o seu segundo filho, Onã. Olha que interessante isso, porque ele queria que a descendência desse continuidade, que não cessasse ali. Judá, ele estava num tempo que dizendo, olha, os meus filhos precisam gerar filhos para que continue a nossa descendência. Porque da descendência de Judá é que nasceria o Cristo, o que seria capaz de vencer todas as tentações, vencer o mundo, vencer a morte, e depois lá, quando não tivesse ninguém com autoridade e poder para abrir esses selos, desatar esses selos e abrir esse livro, ele estaria ali, o leão da tribo de Judá. Era uma promessa e precisava ter fé para alcançar essa promessa. Só que olha o que faz Onã, na hora da relação, para que pudesse dar continuidade, diz a Bíblia, eu vou falar umas palavras aqui, porque eu não sei quem está assistindo, ao nível de idade, ele jogava a sua semente no chão. E a Bíblia diz que isso também trouxe algo desagradável a Deus. Em função desse posicionamento mesquinho de Onã, a Bíblia diz que Deus também ceifou a sua vida. Porque nada podia parar o projeto de Deus. A gente prega muito que Deus é amor, e realmente Deus é amor, mas Deus também é justiça, irmãos. E aqui eu quero comentar, para abrir um entre parênteses aqui para você entender, que não há nada de errado, né, que não querer ter filhos. Às vezes você vê algumas pessoas casadas e dizem, não, eu não quero ter filho. E eles usam seus meios, né, de anticoncepcionais, os seus meios para evitar uma gravidez, e eu vejo aqui que às vezes por falta de conhecimento, as pessoas se baseiam nessa passagem aqui. É irresponsável, irmãos, você não ter condições de ter filho e dar o que comer para os filhos. Não é tão difícil, é questão de educação. Não adianta pôr filho no mundo e deixar aí, dando trabalho para a sociedade, tendo filhos, criando problema para a cidade, para o seu país, vamos dizer assim. Então eu não vejo nada de errado você escolher, eu quero ter um filho, 2 filhos, eu não quero ter filho. O problema aqui, irmãos, é muito mais grave, porque aqui se tratava de negar a continuidade da promessa. Deveria continuar a descendência de Judá, não poderia ser interrompido, e se os seus filhos não tivessem filhos, tudo aqui se perdia. Impedir a promessa de Deus, interromper o ciclo, que é o grande problema. Eu vou repetir de novo para você, para gravar na sua mente aí. Interromper a promessa, que é o problema. Se tem uma promessa sobre a sua família,
se tem algo que já foi declarado por Deus para a sua família, se qualquer atitude sua vier interferir na evolução dessa promessa, no acontecimento disso no futuro, aí vai custar caro. E aqui, irmãos, eu quero ler ainda no capítulo de número 49, deixa eu só achar aqui. O versículo vai dizer assim que por medo, 38, Gênesis 38, versículo 11. Olha só que interessante aqui. Gênesis 38 e 11. Então disse Judá a Tamar, a sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho mais novo, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este como os seus irmãos. Assim foi Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Judá ele teme em dar a Tamar o seu filho mais novo, o seu filho Selá, porque ele estava com medo também daquele filho morrer. A impressão que eu tenho quando eu estava lendo essa passagem é que Judá transfere a responsabilidade do problema para Tamar, como se ela fosse o problema. Como se ela fosse a assassina dos seus filhos. Mas na realidade, quando você vê aqui, Deus não estava indignado com Tamar, mas com os filhos de Judá. O problema não era Tamar, o problema eram os filhos de Judá. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Há hoje nos nossos dias a gente querer transferir a culpa. Eu vou falar muito sério isso aqui, irmãos. Eu não sei se eu vou agradar pessoas, mas é muito fácil transferir responsabilidades ou apresentar alguém com o motivo do problema. A igreja não cresce, o problema é de fulano. O departamento não cresce, o problema é de fulano. E às vezes não é, irmãos, às vezes o problema é nosso. Às vezes a falha é nossa, às vezes a falha é minha, às vezes a falha é da igreja. Nós temos que olhar o que está entristecendo o Espírito de Deus. Pode ter certeza, se eu não estou fazendo a minha parte como servo do Senhor e não está sendo gerado filhos dentro da igreja, a descendência não está crescendo, que é os filhos de Deus. A promessa é: gere filhos. A gente já chega lá, daqui a pouco eu vou ler um versículo para você ver qual é a promessa de Deus para as nossas vidas. E aí a gente fica tentando achar desculpa ou colocando a culpa em alguém, mas na realidade eu não estou fazendo. Eu não estou agindo segundo a vontade do Senhor. Eu estou jogando a semente no chão. Eu não estou cumprindo com o meu papel, como foi o filho primogênito de Judá. Ele foi mau aos olhos do Senhor porque ele não queria ter filho. Veio Onã e diz assim: eu não quero também gerar filho, eu não quero isso, e é o que está acontecendo dentro da igreja. Nós estamos transferindo a responsabilidade para os pastores, e a Bíblia diz que a palavra diz que ovelha gera ovelha. Ei, deixa eu te falar uma coisa, é preciso ter fé para que se cumpra a promessa de Deus nas nossas vidas. É preciso comprometimento. Eu vou te falar uma coisa aqui, irmãos, eu escrevi aqui no meu caderno para você entender como é que Deus não vai permitir que barreiras naturais sejam suficientes para impedir as promessas de Deus se cumprir na nossa vida. Quando faltar do homem, quando faltar da mulher, o sobrenatural vai acontecer. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Sara era estéril e com 90 anos Deus permitiu que ela fosse mãe. Rebeca também era estéril, tiveram filhos gêmeos, nasceram de Rebeca, Esaú e Jacó. Raquel também era estéril, teve 2 filhos, José e Benjamim. Agora ele e Ornã não fizeram caso, não deram ouvidos à palavra de Deus, e agora Judá nega o seu filho mais novo, tentando também impedir a descendência da continuidade.
Quero aqui retratar a promessa de Deus, que ela se cumpra na nossa vida e que não nos falte interesse por nossa parte, irmãos. Eu preciso me interessar por isso, eu preciso me preocupar com isso. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você está atento? Você está preocupado com o crescimento do reino de Deus nesta terra, com a salvação? Eu vou falar uma palavra correta para você entender. Você está preocupado com a salvação de almas das pessoas? Em 2 Reis, no capítulo 20, no versículo de número 1, Deus usa o profeta Isaías para chegar até o rei Ezequias e dizer assim: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer, não vai viver. E a primeira intenção que a gente tem, irmãos, é que existiam algumas dívidas do rei Ezequias com Deus. Existiam alguns erros, era para colocar a casa em ordem, era para tratar com Deus alguma coisa, tempo de pedir perdão, tempo de reconciliar, tempo de colocar os pingos no i. Mas na realidade, se você for estudar, da geração de Ezequias é que saiu Davi. E aqui Ezequias não tinha filhos. Quando ele vira para a parede e ele ora, ele faz uma propaganda de si. Ele diz assim: eu sou reto aos teus olhos. Então não se tratava de pecado, se tratava simplesmente por estar impedindo a sua descendência. E a Bíblia diz que Deus usa o profeta ainda dentro do palácio para volta para trás. Diga ao rei Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. E nesses 15 anos ele teve um filho depois de 3 anos. E ele morre com 12 anos, o seu filho assume o seu reinado. Não foi aquele rei, só deu problema, voltou a ressuscitar a idolatria de volta, fez tudo que era errado, mas a sua descendência deu continuidade e Davi nasceu. E de Davi também veio a geração de Cristo. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Foi por isso que Deus olhou para o rei Ezequias e disse: coloca a tua casa em ordem. Deixa eu profetizar para a sua vida hoje, irmãos. Coloca a sua casa em ordem. Você não sabe quanto tempo você tem de vida. Chegou o momento de gerar filhos na fé. Chegou o momento de você ganhar almas para o Senhor. Você está muito preocupado com o seu trabalho, com a sua casa, com o seu estudo, com a faculdade. Você está muito preocupado com o seu dia a dia, com os seus lazeres, com os seus hobbies. Você está preocupado com as suas diversões e tem esquecido de gerar filhos. Deus manda eu te dizer nesta noite: ei, acorda, prepara a tua casa, arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem. Chegou o momento de você começar a dedicar o maior tempo da sua vida para falar do amor de Jesus Cristo, falar que Jesus salva, cura e liberta. A Bíblia diz que Tamar se cobre da sua viuvez, vai para a casa do seu pai. Olha só, irmãos. Só que Tamar, ela é uma mulher muito inteligente. A Bíblia diz que uma mulher sábia edifica a sua casa. Ela deixa um fofoqueiro de plantão na casa de Judá. Ela sabia quem que falava demais. Ela percebeu quem tinha a língua solta. Não está na Bíblia isso aqui, mas dá para entender completamente isso. Porque quando Judá fica viúvo, que ele sobe as montanhas para tosquear suas ovelhas com um dos seus amigos, o fofoqueiro vai até Tamar e diz assim: o teu sogro vai passar em tal lugar. A Bíblia diz que Tamar tira aquela roupa de viúva, coloca um véu sobre a sua cabeça, vai à beira do caminho, numa linguagem popular, irmãos, muito simples, e desculpa, não estou faltando com respeito com as escrituras, ela vai virar bolsa na esquina, para que quando Judá estivesse descendo, tivesse interesse por ela como uma mulher de programa. E isto realmente aconteceu. Não quero entrar aqui em detalhe sobre esse tipo de comportamento. Há muitas diferenças de cultura nos nossos dias de hoje, como era no passado. Isso parecia ser natural. Não vamos nós nos copiar nesse tipo de comportamento, porque a nossa cultura é outro, o nosso ensinamento é outro. Nós vivemos outra cultura. Não estamos vivendo nas culturas gregas, egípcias, gentílica, nós estamos vivendo outra cultura. E aqui, irmãos,
Diz a Bíblia que ela se posiciona, se passa por prostituta, mas não deixa a continuação da promessa morrer. Olha que interessante, irmãos, olha o preço que essa mulher pagou. Quando eu olho para Tamar, eu digo assim, isso que é fé, em desejar, em almejar que a promessa de Deus se cumpra. Não importa o papel que eu tenha que fazer, não importa a vergonha que eu tenho que passar, se é para falar do amor de Cristo, eu vou falar. Aqui em Botucatu, agora não, por esse tempo de pandemia, nós não estamos vendo isso, mas existiam alguns irmãos que ficavam ali próximo ao centro de Botucatu, em frente aos bancos, no sábado de movimento no comércio, e eles com a sua Bíblia gritando ali, e as pessoas passavam, chamavam de louco, até crente, achavam, será que precisa disso? Irmão, se todos tivessem o amor que aqueles missionários têm. Conheço alguns pastores que sacrificam a sua casa, que sacrificam a sua família. Tem um pastor muito amigo da família, que ele larga os seus filhos, a sua esposa, carrega caminhão de mantimentos, sai pedindo ajuda para todas as denominações, juntando cesta básica presente, e vai lá para o Piauí, vai lá para o Nordeste, entra naqueles barcos, rema, passa madrugadas deitada em redes, dormindo em tendas de índio, para que o evangelho seja anunciado, para que a palavra de salvação seja chegada a essas pessoas, enquanto nós estamos deitados no nosso sofá, assistindo às nossas novelas. Não queremos gerar filhos, ficamos na frente dos nossos aparelhos vendo fofocas. Tem alguns sites que diz fofoca gospel. Enquanto essas pessoas, como diz o ditado popular, como dizia os meus filhos, estão pagando mico nas esquinas, mas não querem deixar a promessa de Deus morrer. Eu quero ler um versículo aqui, qual é a promessa de Deus? Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 25, 1 João 2 e 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Tem uma promessa de Deus para a sua casa. Tem uma promessa de Deus para a sua família. Quantas pessoas, estudo bíblico é isso aqui, quantas pessoas estão colocando seus vestidos de viuvez, trancando o seu ventre espiritual, e não querem mais gerar filhos, devido a algumas decepções que tiveram. Olha o que Tamar fez, irmãos. Tamar, ela se faz de prostituta. Quando Judá chega para ela e diz assim, deita-se comigo, que eu te darei um cabrito. Ela diz, qual é a garantia que esse cabrito vai chegar? E ela pede, me dá um cordão, chamado selo, me dá o seu lenço e o seu bordão, o seu cajado. Ela se deitou, teve relação com Judá, voltou e vestiu o vestido de viuvez, mas o seu ventre estava gerando a semente da promessa. O fofoqueiro volta e diz, Tamar, tua nora, está grávida. Automaticamente Judá diz, ela se prostituiu. Ela adulterou. E a punição dá a ela
o motivo dela ser queimada em uma fogueira. Quando pega, escute só isso aqui, irmão, já estou encerrando a mensagem. Quando ela pega e vem vindo para ser queimada, mas dentro dela estava gerando uma semente. A semente da promessa. Ela diz assim: aqui está os objetos do pai desta criança. Aí no versículo de número 26, Judá diz assim: Tamar é honrada. Deus honrou Tamar, porque ela teve fé em dar continuidade àquilo que havia sido prometido por Deus, que da semente de Judá se levantaria um, em que todos dobrariam o joelho perante ele. A sua mão estaria sobre o pescoço do seu inimigo. Ele teria autoridade e poder para abrir o livro e desatar os selos. Jesus precisaria nascer. E nada poderia impedir esta semente de nascer, irmãos. Eu quero encerrar esse estudo aqui, eu espero que você tenha gostado, espero que Deus tenha me usado para falar com você. O reino de Deus espera muito de você. Não sei o nível da noção que você tem sobre ganhar almas ao Senhor. Mas está na hora de gerar filhos espirituais. A promessa de Deus é vida eterna para a sua família. A promessa de Deus é vida eterna para os seus parentes. A promessa de Deus é vida eterna para as pessoas que estão à sua volta. E você é o útero que vai gerar esta semente de esperança, de salvação para essas pessoas. Não olhe para as adversidades. Não olhe para os obstáculos. Eu tenho visto algumas pessoas dizendo assim: ah, pastor, não adianta falar de Jesus, as pessoas estão cansadas de ouvir. Irmãos, se nós nos calarmos, quem é que vai gerar? Se você colocar o vestido da viuvez e se trancar dentro da tua casa, ficar esperando a volta de Jesus, que graça vai ter chegar perante o Senhor com as mãos vazias? Será que nós não seremos responsáveis por sangues inocentes? Pessoas que deixaram de ser influenciadas pelo poder da palavra, porque você teve o luxo de se calar. Irmãos, tem tantas mensagens nas redes sociais, é por isso que a gente não tem muitas pessoas que assistem as nossas mensagens, porque sabe o que as pessoas estão querendo? Mensagens de coaches de autoajuda, que fica massageando o ego. É muito fácil, irmãos, eu sentar num banquinho e ficar pregando, dizendo assim: dias de bênção está vindo para a sua vida, olha, vai chover sobre a sua casa, eu estou vendo uma chave de um carro, estou vendo uma chave de uma casa, estou vendo um jardim, um sítio, uma fazenda, é muito lindo, todo mundo quer ouvir isso, irmãos. Mas e Deus lá no céu? Será que Ele está feliz em olhar para nós aqui e ver que nós estamos dando prioridade às coisas que Ele simplesmente chamou de coisas? Olha aqui que o Senhor disse na sua palavra: buscai primeiro o reino de Deus. Repara que o reino Ele deu nome, Ele chamou: buscai primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aquilo que para nós é sonhos, aquilo que para nós é o centro de toda a atenção, meu carro, minha casa, minha faculdade, minha viagem, meu passeio, minha loja, minha empresa, meu trabalho, o Senhor chamou de coisas. Mas aquilo que tem valor realmente, Ele deu nome, Ele chamou de reino.
Quando você coloca o reino de Deus em prioridade, você está gerando, você está permitindo que essa semente seja gerada. Deus quer te fazer pai e mãe na fé. Deus quer te usar como um canal de bênção para essa humanidade que está perdida no lamaçal do pecado. Ei, coloca o teu joelho no chão e começa a orar para que almas sejam salvas através de Jesus Cristo. Se você não pode fazer, abençoa quem faz. Se você não tem o dom da palavra, se você não sabe falar, ore para que corrente seja quebrada, cadeias sejam abertas, vida seja liberta, há poder nas suas orações. Mas não existe uma pessoa que não saiba falar. Lógico que existe, mas eu vou dar um exemplo aqui. Não existe pessoas sadias mental, sem uma deficiência física, que não saiba falar que Jesus Cristo salva, liberta e leva o homem para o céu. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Essa palavra vai arder no teu coração. Porque eu tinha tantas outras mensagens. E Deus diz, não pregue esta. Toda vez que você pensar nas dificuldades, olhe para Tamar, que se fez de prostituta, para que a descendência de Judá continuasse. Não importa as barreiras que você tem que enfrentar, fale de Jesus Cristo enquanto é tempo. A profecia de Deus para a sua vida hoje, a profecia de Deus para a sua vida hoje é: coloca a tua casa em ordem, isto é, gere filhos. Amém? Deus abençoe, sinta-se abraçado pelo pastor nesta noite.